Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Ô, Vera, vamos começar com a história da PGR. A ministra Rosa Weber deu uma aulinha lá para a PGR. Pô, não é para ficar assistindo, né? Foi o que ela falou, não é para ficar de espectador aí, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa? Deu um chega para lá na PGR, Bocardi, que por sua vez tinha tentado ali se colou, né? Eles receberam um pedido dela para que se manifestassem sobre a notícia crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro por 3 senadores. E o que disse o vice-procurador-geral da República, procurador Humberto Medeiros? Disse assim, olha, eu acho que não é o caso de investigar isso agora, tem de esperar a CPI concluir os seus trabalhos, porque seriam 2 investigações sobre o mesmo tema. A ministra Rosa Weber não engoliu essa explicação e pediu para que a PGR se manifestasse. O procurador deu a entender que já imaginava que isso seria a resposta dela, porque na primeira manifestação eles falam, ainda assim, se a ministra achar que é o caso de investigar agora, eu peço que devolva para nós para que a gente possa falar alguma coisa. Foi o que aconteceu e ele agora instaurou o inquérito, mas já instaurou demonstrando que vai fazer de má vontade, Bocardi. Porque ele diz que, no entendimento dele, não consta ali da notícia crime um indício de crime de prevaricação, que o tipo penal do crime de prevaricação não equivale àquelas condutas apontadas ali, e já joga um problema na sala. Qual é? Esse problema é como vai ser ouvido o presidente Jair Bolsonaro. É um problema que já apareceu em outro inquérito no qual o Bolsonaro foi envolvido, que é aquele inquérito das denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, de interferência na PF. Bolsonaro se recusou a depor presencialmente, o Celso de Mello insistia muito num depoimento presencial e o presidente se recusou e ficou aquele impasse, e esse impasse deve voltar a se apresentar nesse inquérito agora. E aí o Bolsonaro vai ter que brigar em 2 frentes, né, Vera? Porque já está sendo o governo dele investigado na CPI e agora com esse inquérito. Na CPI, com esse inquérito, também nesse do Moro, que até agora o Supremo não decidiu se arquiva ou não, Carol deve decidir isso em agosto ou setembro. Também no inquérito aberto nessa semana pelo ministro Alexandre de Moraes, a partir do inquérito dos atos antidemocráticos, ele abriu um outro para apurar uma organização que faria fake news por meio dos meios digitais, e os filhos dele estão implicados nesse inquérito. Então, são várias as frentes em que o cerco vai se fechando em relação ao presidente, por isso ele anda bastante nervoso, anda desferindo ataques contra todos. Ele ontem na live atacou o presidente da CPI, acusou de fazer um desvio milionário quando foi governador do Amazonas. O senador Omar Aziz responde numa entrevista hoje ao Globo, em que diz que o crime de prevaricação já está demonstrado, já está confirmado, porque o presidente não fez nada em relação à denúncia de pressão política, desvios no caso Covaxin. Então, o clima está bastante conflagrado entre a CPI e o presidente, e entre o Supremo e o presidente também. E mais a pressão da população, queira ou não, né? Diante de tantos fatos também, é aquela história que a gente já vem falando aqui, né? Essa pressão popular que faz com que também o Ministério Público, queira ou não, por mais que o STF tenha feito uma pressão, mas é a pressão popular, no final das contas, que exige, está muito escancarada a questão da paralisação, ou pelo menos da omissão da Procuradoria-Geral da República. Isso a cada dia vai ganhando mais força, e aí a turma começa a se mexer, que daqui a pouco é aquele outro episódio que a gente falou também, de movimentação dentro da própria Câmara com relação aos pedidos aí de impeachment e tudo mais. Isso aí a gente vai precisar ver como é que fica o clima a partir de segunda-feira, Rodrigo. Nesse sábado a gente vai ter de novo manifestação em todo o Brasil. Essas manifestações estão sendo marcadas por vários grupos, elas são bem mais plurais do que aquelas 2 primeiras que a gente viu nos 2 meses anteriores. E a novidade é a presença de grupos de direita,
juntamente com os de esquerda, convocando as pessoas para irem às ruas. Isso pode ser que faça com que elas sejam mais coloridas, não sejam predominantemente vermelhas, o que já tira uma parte do discurso do Bolsonaro, e pode ser que elas sejam também mais volumosas. Então, a depender da força que ganhar nas ruas, esse clamor pelo impeachment, esse cenário que você descreveu pode começar a ir mudando paulatinamente. Por enquanto, a gente tem visto as declarações do Arthur Lira sempre contra qualquer indício, a existência de qualquer indício para investigar o presidente. E o vice-presidente general Hamilton Mourão, que seria uma figura importante, porque os vices, quando embarcam nos impeachments, eles costumam ganhar força, também sempre muito cauteloso. Hoje mesmo ele deu declarações, repetiu o que ele tem dito, de que não tem razão para impeachment, que todos os últimos presidentes enfrentaram clamor por impeachment, que não pode ser assim, que ele pregou cautela aí em relação a isso novamente, né? Mas o presidente Bolsonaro vai esticando a corda, ele vai esticando a corda. Diante dessa pressão aumentando, o que ele falou? Falou mais uma das suas frases absurdas, aquela segundo a qual ele só vai passar a faixa caso haja o tal voto impresso, e que a soltura do ex-presidente Lula, a anulação das suas condenações, faria parte de uma espécie de um complô do Supremo Tribunal Federal para eleger o Lula de maneira fraudulenta. Então é gravíssimo, ele está fazendo aí num combo só muitas acusações muito graves, sem nenhuma comprovação, e ameaçando não aceitar o resultado das eleições mais uma vez, né? Como se ele dissesse, eu só passo a faixa se for para mim mesmo, outro resultado eu não aceito, né? Vamos falar um pouquinho, Vera, dessa polêmica do dia das vacinas supostamente vencidas aí que foram aplicadas, com a ressalva de que são poucas doses. É preciso checar ainda se realmente foram aplicadas vacinas vencidas ou se o problema é no sistema. Mas, de qualquer forma, as pessoas estão tão à flor da pele e já teve tanta confusão nesse processo de vacinação que já cria um clima de desconfiança, né? Exato, são poucas doses perto do universo, Carol, mas são 26 mil doses sob suspeição. Se eu tivesse entre essas 26 mil doses, claro, eu ia querer saber e saber direito se foi um lançamento errado no sistema, que é o que as prefeituras estão dizendo, quase em uníssono, né? Quase como um discurso único, ou se realmente usaram vacinas fora da data de validade dos lotes. Essas vacinas são da AstraZeneca, obtidas aí por meio de consórcios e de compras externas, então não são as AstraZenecas fabricadas pela Fiocruz. Tem lotes de mais variadas procedências e que foram aplicados em vários lugares do país, principalmente no Paraná, na cidade de Maringá, é a cidade que mais concentra casos. O discurso está sendo esse, olha, a gente lançou e está errado no lançamento, mas só isso já é um grande absurdo. Um país que já está com uma vacinação atrasada, toda bagunçada, toda truncada, não pode se dar a disfarçatez de que as autoridades lancem errado a data de validade da vacina, porque se a vacina estiver fora da validade, uma vacina é feita com muitos elementos muito delicados. Ela perde a sua eficácia, então é gravíssimo isso. Não tem que bater em quem publicou a matéria, como estão fazendo, alarmismo, difundir o pânico. Ora, se existe essa informação, se ela está no DataSUS, e se um jornal vai lá e compila tudo isso e encontra essa lacuna e essa inconsistência nos dados, ele tem a obrigação de revelar, até para que sejam corrigidos. Se tiver sido lançado errado, que corrijam, mas que comprovem o que estão dizendo. Porque... Tem o posicionamento aqui da Sociedade Brasileira de Imunizações, que acaba de chegar, dizendo que as secretarias de saúde e o Programa Nacional de Imunizações devem apurar o ocorrido, verificar se as doses de fato foram aplicadas após o período estipulado e se houve alguma inconsistência de informação. Caso o erro seja confirmado, aí sim, todos os indivíduos que receberam as vacinas inadequadamente devem ser contatados para reaplicação, observando os 28 dias de intervalo, que é o mínimo previsto no Plano Nacional de Vacinação. A administração de dose vencida não implica risco à saúde. No entanto, não há certeza se pode haver prejuízo à eficácia. Recomenda-se repetir a dose. Então, repito aqui o posicionamento da Sociedade Brasileira de Imunização.
A administração de dose vencida não implica risco à saúde. No entanto, como não há certeza se pode haver prejuízo à eficácia, recomenda-se repetir a dose. Então, o cuidado maior é a atenção. Neste caso, se ocorreu, é não com risco à saúde, mas sim risco à proteção. Sim. Então, você tem que saber para ir lá e tomar a segunda dose, serve um pouco de tranquilidade. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Tudo bem, poxa, você vai falar, é exigência demais. Eu vou falar por mim. Eu fui tomar uma vacina numa UBS, na UBS do Real Parque, ali perto da ponte do Morumbi. A fila na rua, tranquilo, montaram uma tenda fora da UBS, do outro lado da rua, uma tenda montada ali para fazer uma aplicação. E aí era uma mesa pequena, onde 3 pessoas dividiam o espaço para fazer o cadastro de quem estava tomando vacina. Tinha uma fila, um computador só ali, que eu nem sei dizer se ele estava conectado à internet ou não, porque o meu caso não passou por ali. O meu caso passou pela mão da enfermeira ou da funcionária da UBS, que anotou na mão, num caderno, numa mesa lotada, cheio de papel e com um monte de gente ali escrevendo na mesma mesa. Ela pega o lote, ela anota o meu nome, ela confere o endereço, ela faz todo o processo numa anotação manual. E aquilo, tudo vai ser seguido depois, imaginamos, para um computador, numa letra que foi anotada e que nem sempre você pode ter a certeza se aquilo é compreensível. Me desculpem, assim, eu estou falando do ponto de vista, não estou querendo questionar, a pessoa não é que escreve, é isso, aquilo. Não, estou falando o processo que é fornecido e a infraestrutura que é fornecida para os profissionais nesse processo de imunização. Você tem que atender com rapidez, porque a fila é grande, você tem que aplicar aquelas doses em todo mundo e você não tem uma estrutura, hoje em dia, em 2021, uma estrutura tecnológica que você tem um computador onde você responda ali as perguntas de uma forma extremamente didática, fácil, confiável e pronto. Então, assim, de que forma a gente vai dizer, olha, as pessoas Esses todas dados são imunizadas, seguros, as pessoas né? todas tomaram essa vacina vencida ou não vencida. Gente, não dá. É um processo muito precário, país inteiro afora. Reconheçamos isso. Reconheçamos isso. A gente tem que reconhecer e dizer. Então não dá. Quando você fala, as pessoas não voltaram para ter uma segunda dose. A culpa não é talvez só da pessoa. Será que esse sistema anotou? Tem gente que está tomando 3 doses, porque um sistema anota 3 doses. Então, assim, é tudo muito lamentável. É cada um cuidando de si. Eu disse mais cedo aqui, o processo de vacinação no Brasil é mais fácil você que não é piloto decolar um Boeing do que tomar vacina. Porque é um processo tão neurótico. Primeiro, a vacina que não tem. Aí, poxa, vê todo mundo sendo vacinado, a vacina não chega. Vai vendo a neurose do cidadão. Aí depois, quando a vacina chega, qual vai ser o meu dia? Quando chega o seu dia, onde que eu posso tomar? Que tamanho que é essa fila? O que eu tenho que levar? Na hora que chega e na hora de aplicar a sua vacina, você tem que saber, será que estão me aplicando vento? Será que estão me aplicando a vacina certa? Será que a aplicação agora, a vacina é vencida? Olha o estresse. O checklist que você tem que fazer para tomar uma vacina, gente. Para tomar uma vacina. É um checklist de um estresse gigantesco e tal. É claro, é só para a gente ter consciência. Responsabilidade nossa, de cada um. Vai ter que passar por esse estresse, é bom a gente ter atenção e vamos verificar. Quem sabe a gente aprende com isso, quem sabe uma próxima que nunca tenhamos, para que possamos viver e sair melhor e superar isso de uma maneira mais eficiente. Realmente é difícil, e é difícil para quem vai tomar vacina, é difícil para quem está lá aplicando naquela luta diária. É triste, no final das contas, você constatar tudo isso. E como a Vera disse, não dá para você ficar culpando também quem é que publica a informação, porque está errado. A gente sabe de onde vem a responsabilidade disso, de pessoas que nós escolhemos para nos conduzir, de pessoas que nós escolhemos para poder fazer uma luta de enfrentamento de pandemia da maneira melhor possível. E, pelo jeito, quem nós escolhemos está mostrando aí que está perdendo tempo discutindo $1 e não a efetividade, a logística, tudo isso que a gente coloca aqui todo dia. A vacina da Janssen, tão aguardada, era para começar hoje, já chegou e está parada no depósito em Viracopos ou Guarulhos, sabe-se lá onde, há quase uma semana. Por quê? Porque o Ministério da Saúde até agora não conseguiu entregar o documento que precisa para a Anvisa para aplicar a vacina da Janssen. Daqui a pouco vence também. O que o Ministério da Saúde está fazendo? Está pedindo $1 para poder preparar o documento, em vez de preparar o documento? Dureza. Bom, para a gente fechar, Vera, queria te ouvir sobre o fato político de ontem à noite, que foi a entrevista do governador gaúcho Eduardo Leite, em que ele tornou pública a sua orientação sexual. O que isso implica na cultura política do país e até na corrida sucessória? Achei um fato bastante relevante, Carol, porque ele foi muito corajoso. O estado do Rio Grande do Sul é sabidamente um estado conservador em matéria de costumes, em matéria de sexualidade, isso é um tabu por lá. Ele quebra esse tabu ao ser o primeiro pré-candidato a presidente a se apresentar já
para essa pré-candidatura dizendo que é homossexual e que isso não o torna um homossexual governador, mas sim um governador homossexual. Isso é uma das facetas da pessoa que ele é. Como tudo no Brasil é cercado de controvérsia, até isso que é um fato altamente positivo, virou uma briga, porque a esquerda passou a primeiro apontar que ele votou a favor do Bolsonaro em 2018 e que isso faz com que ele seja cúmplice de genocídio, etc., ou a dizer que existe um complô da mídia para bombar essa circunstância, fazer dele a terceira via e eclipsando outros políticos que antes já teriam assumido a sua postura sexual. Isso só a sua orientação sexual, desculpe. Isso só mostra a vala em que a gente está, que tudo é motivo para ódio, para controvérsia. Esse é um fato positivo, um fato de alguém que no momento em que a barbárie impera, que o preconceito impera, que o preconceito é vocalizado até pelo presidente da República, resolve encarar, dizer quem ele é e se apresentar para uma corrida sucessória já tirando um trunfo de fake news e de ataques abaixo da linha da cintura que já estavam sendo usados pelo bolsonarismo. Acho que isso é positivo. Se outros governantes fizeram isso, falaram da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e ela mesma fez um post agora nas redes sociais dizendo que sempre foi uma defensora dessa causa e nunca esteve escondida em lugar nenhum. Que ótimo! Sinal de que o Brasil está dando aí uma lição civilizatória num momento de tanto obscurantismo, né? E daí temos uma música nesta linha. Me perdoe, Vera, eu tomei... Justo na sexta-feira que o tempo é menor, eu me empolguei com a história da vacina aqui. Tomei seu tempo, desculpa, mas... olha, se tem assuntos que deixam a gente tomando o tempo do outro, viu? O tempo é todo nosso. O Viva Voz só existe porque é uma conversa a três, gente. Não é meu tempo, imagina. Vamos lá. A música é da Marisa Monte, ela tá para lançar um álbum. A gente já tocou o primeiro single aqui, esse é o segundo, chama Portas. E ela fala disso, da possibilidade de muitas portas se abrirem, portas de armários, portas para que você dialogue com o outro. Vamos tentar dialogar com o outro sem impor a nossa verdade, né? Vamos ouvir, então. Importa, bom demais, não importa. Que tenha luz, seja qual porta for, né? Que tenha perseverança, esperança, respeito. Isso é que a gente precisa, empatia, a palavra mais falada aí na moda, tudo isso. Bom demais, Vera, pro final de semana. Ótimo. Que essa porta do nosso final de semana seja para todos. Se abra pro sol, principalmente. Valeu, Tchau, obrigado. gente. Um ótimo fim de semana para vocês. Beijão. Valeu.